Nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você até às 9 da manhã com as principais notícias do dia. Vamos falar um pouquinho sobre o destaque de meio ambiente desta semana e tem a ver com a crise energética. Mais uma vez, claro, há uma preocupação grande com o avanço da inflação este ano, especialmente diante da elevação do preço da energia elétrica. Com o repasse dos preços da energia aos consumidores, isso tem encarecido uma série de produtos e serviços. E o governo já sinalizou que novos aumentos de energia ainda poderão acontecer. Vamos discutir, a questão com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. É o Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom, os preços dos alimentos já impactavam na inflação, especificamente num período quando deu uma leve melhorada, mas leve mesmo, aí veio, professor, o preço da energia, não é? Então tá muito difícil para a população se virar com, o gasto mensal. Roxane, se a gente for verificar os dois principais indicadores, que é o IPCA e o INPC, nós temos uma variação grande este ano, ou nos últimos 12 meses. O IPCA, ele está acumulando 9,68% em 12 meses, de setembro do ano passado até agosto desse ano, e o INPC, ele acumula uma alta de 10,42%. Se a gente considerar apenas neste ano, o IPCA já está com 5,67 e o INPC ele está com 5,94. O que acontece é que não há uma forma simples e fácil de mensurar diretamente o impacto da energia elétrica, do aumento da tarifa na inflação, porque isso gera um efeito em cadeia. Então, por exemplo, isso impacta na prestação de serviço, o preço dos serviços, isso vai para o consumidor. Isso impacta, por exemplo, na irrigação de plantio. Então, o agricultor ele repassa isso para os seus distribuidores e, consequentemente, isso vai para o consumidor também. Então, a energia elétrica, como ela é fundamental para uma série de processos, ela acaba gerando um impacto parecido com o que ocorre quando nós temos aumento dos combustíveis. E aí vem uma questão muito importante, porque com o uso intensivo das termoelétricas, além delas terem um custo operacional maior, acontece que muitas utilizam combustíveis fósseis, como óleo, gás, que têm cotações internacionais. Então, além da oscilação internacional desses preços, nós temos a dolarização desses preços. Na prática, esses combustíveis sofrem o efeito da variação do dólar. E, diante dessa situação de instabilidade política, isso acaba fazendo com que o dólar aumente. Então, recentemente, o dólar ele vinha se mantendo num determinado patamar, já essa semana ele subiu. Subiu alguns centavos, mas isso acaba repercutindo em toda a cadeia. Então, na prática, Roxane, o que nós temos é uma dolarização, em parte, da geração de energia elétrica, além do aumento proposto pelo governo, isso já sinaliza que novos aumentos poderão ocorrer, seja pelo agravamento da crise hídrica, seja também pelo aumento da cotação do dólar, que acaba encarecendo combustíveis fósseis utilizados nas termoelétricas. Professor Pedro, essa medida, esse aumento da tarifa veio justamente para tentar conter o consumo, e equilibrar aí o estoque, enfim, do que a gente tem para produzir energia. A gente já falou muito disso, os reservatórios muito baixos. Será que já dá para fazer um balanço sobre se levou de fato a uma redução do consumo, a elevação da tarifa? A gente vai ter uma noção mais precisa ao final de setembro, mas já é possível ter uma ideia de quanto foi essa redução usando dados do Operador Nacional do Sistema. Essa redução ela foi, na média, inferior a 5%. Então, é muito pouco diante daquilo que o governo efetivamente precisa e diante dos sinais de que nós teremos um agravamento da crise hídrica
até o final do ano, com muitos reservatórios atingindo um nível mínimo a partir do qual eles não podem mais operar, eles não conseguem mais gerar energia elétrica. Então, veja, o aumento da energia tem impactado na inflação, né, de maneira significativa, mas não tem, pelo menos até o momento, conseguido reduzir de maneira significativa o consumo. Isso já sinaliza para um novo aumento, né, da tarifa e também para uma maior dificuldade na geração de energia elétrica no futuro. Então, nós estamos numa espécie de ciclo vicioso, ou seja, o aumento do preço ele não consegue reduzir o consumo, mas ele consegue aumentar a inflação, né? E isso pode alimentar uma cadeia onde essa inflação ela vai sendo continuamente alimentada por aumentos sucessivos do preço dos combustíveis, sem que haja a contrapartida da redução do consumo. Bom, por fim, é aquela grande dúvida se ainda corremos o risco de apagões ou mesmo de racionamento. Veja, Roxane, no começo da crise, eu estava dizendo que racionamento é uma palavra que estava fora do vocabulário do governo diante do cenário eleitoral, mas hoje eu já não descarto mais essa possibilidade, porque cada vez fica mais clara a percepção de que os apagões eles vão acabar acontecendo. Ou seja, o governo ele tem usado instrumentos tarifários para tentar reduzir o consumo, seja aumentando significativamente, né, o preço da energia, o preço final da energia, seja oferecendo um bônus para redução de consumo, mas isso, até o momento, percebe-se que não tem sido o suficiente para reduzir o consumo. Então, com o agravamento da crise, né, nos reservatórios, com o agravamento da crise hídrica, o que a gente vai ter? Dificuldade de atender a demanda, né, essa demanda, se ela permanecer do jeito que ela está, ela não conseguirá ser totalmente suprida pelo sistema, como ele vai se configurar para o final do ano, então apagões poderão acontecer. E aí vai entrar em ação aquilo que o governo chama de racionamento didático, né? Ou seja, para que as pessoas aprendam a economizar, ele vai provavelmente usar alguma forma de racionamento. Eu só espero que ele não resolva usar também a fome didática, ou a falta d'água didática, ou coisas assim, né? Na verdade, tentar colocar o termo racionamento de uma forma mais palatável não vai resolver o problema, mas eu vejo que, diante do cenário do agravamento, né, da crise hídrica, os prognósticos não são favoráveis, né? Também nós vamos ter, como já anunciado, uma redução das chuvas na primavera e no verão, cada vez mais provável que o governo acabe tendo que racionar energia, que será uma forma de evitar que os apagões ocorram de uma maneira descontrolada. Então, infelizmente, nós caminhamos para esse cenário, provavelmente ainda este ano. Professor, exatamente neste momento em que estamos conversando, é divulgada a seguinte notícia: o racionamento de água já afeta 1.300.000 pessoas. Isso em Franca, Bauru e mais 14 cidades do estado de São Paulo. Então, é o agravamento, né, como o professor vem explicando, da estiagem, fazendo os moradores serem obrigados a conviver já com rodízio no abastecimento. Então, confirmando, né, a sua previsão de que isso era inevitável. Nós temos boa parte dos municípios de São Paulo dentro da Bacia do Paraná, que é uma bacia que está em crise e não há, infelizmente, como escapar deste cenário. Preocupante. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, sempre com a gente aqui às sextas. Você pode acompanhar todos os temas, todos os nossos bate-papos semanais em jornal.usp.br ou no canal no YouTube. O Ambiente é o nosso meio. Professor, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.